Graça e paz, meus irmãos. Eu quero conversar com vocês e ministrar algo que Deus colocou ao meu coração, e como Ele sempre faz nos nossos cultos, com a presença do Seu Espírito Santo aqui entre nós. A primeira coisa praticamente que eu falei hoje aqui com um irmão nosso, e a gente se reportou à oração, e tudo isso vem confirmando ao nosso coração que Deus está nos certificando de que a palavra a ser ministrada, a mensagem a ser ministrada hoje é sobre oração, e isso é muito bom para o nosso coração, que nos confirma aquilo que Deus ministrou e que vamos falar. O tema que eu quero conversar com vocês é sobre o poder através da oração. O poder através da oração. Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos na Tua casa, e estou aqui, Pai, na incumbência de trazer uma ministração, e eu quero, Pai, te pedir que tudo aquilo que aqui for falado, tudo aquilo que for proferido, fundamentado na Tua palavra, que é viva e eficaz, ela seja do alto, Senhor. Que nada proceda de mim, que tudo aquilo que Tu ministrasse ao meu coração, que antecedeu a preparação dessa palavra, ela seja correspondida, porque ela veio através de Ti, Senhor. Amém. E creio que ela nos trará algum ensinamento, a começar por mim. Obrigado, Senhor, por me dar mais essa oportunidade, que as palavras proferidas pela minha boca desçam às nossas mentes, vá ao nosso coração e seja colocada em regra de prática em nossas vidas. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivenciado aqui na paróquia Galileia, e geralmente conversamos com os irmãos, algo tem fluído muito forte, que é o agir de Deus aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade. E não raras vezes nós comentamos algum assunto, não temos a menor ideia do que aquilo está sendo ministrado ao nosso coração, e quando você vê uma confirmação daquilo que falamos, ou de que pretendemos, ou que idealizamos, e aí nós colocamos sempre, e às vezes não é nem uma coisa programada, é já por fazer parte dessa necessidade, é dizer, vamos orar. Uma ideia quase certeira, uma ideia, vontade de Deus, coisa do reino espiritual. Mas nós ainda assim, como quem diz assim, vamos ouvir Deus naquilo que estamos pretendendo fazer. Isso tem sido em estudos, tem sido em planejamento de eventos e algumas decisões tomadas. E isso é muito bom. E recentemente tivemos uma conversa com o clero, e é de praxe, automaticamente oramos antes, abençoamos aquele momento, seja qual for o assunto, seja gabinete, seja delicado, seja uma coisa até um pouco superficial, e encerramos também aquele momento com oração. É como se você orasse abrindo um jejum, e na entrega do jejum, quando terminasse o jejum, você fechasse. E isso é tão bom.
isso tem nos ajudado tanto, porque vem a confirmação de Deus. Então, meus irmãos, lendo essa passagem que Tiago fala, que é sobre Elias, nós vamos falar sobre ela daqui a algum tempo, mas eu estava também ouvindo e lendo sobre oração, e tem uma pergunta que foi feita, e a gente fala, e eu quero deixar, eu trabalhei tanto assim para ver como é que, para a gente não ter dúvidas naquilo que eu vou colocar agora. O poder é da oração, ou ele vem através da oração? E o poder, ele vem através da oração, porque o poder é de Deus. E aí eu disse, como dar um exemplo assim, ou como explicar, porque a gente fala sempre, né? A oração tem poder, e tem. E como é que está dizendo que o poder não é da oração? Entenda bem, veja bem. Se a oração pronta, ela tivesse poder, bastava você orar aquilo, proferir aquelas palavras e estava resolvido. Mas ele fala claramente que é através dela que vem a comunicação com Deus, as respostas com Deus. Vocês, antes, o que é que a gente faz na liturgia da nossa igreja? A gente ora confessando os nossos pecados, e você vê várias passagens bíblicas da misericórdia de Deus, do que o profeta fala, do que está nos Salmos, dos arrependimentos de Davi, inúmeras. Então, a oração, ela torna-se poderosa porque o poder emana de Deus, e aí esse elo é como nós temos o poder, temos porque Deus nos dá, Jesus nos deu poder de operar milagres, mas para isso tem alguns requisitos, que você tem de ser justo, você tem de ser fiel, você tem de estar em obediência, senão não vai funcionar. Então, eu tenho para não ser contraditório do poder da oração. Então, a oração não é uma fórmula pronta, não é uma receita, né? O que é que a palavra de Deus nos diz em Tiago 5, um versículo antes daquele que a gente leu na parte C? Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ou seja, a oração de uma pessoa obediente a Deus, ela se torna poderosa. Antes de voltar a ler esses 2 versículos que nós lemos do texto da palavra, é bom deixar a gente também ter um entendimento e saber quem é Tiago, quem foi Tiago. Tiago, esse que escreve esta carta, ele é o irmão de Jesus. Ele não menciona na carta, mas ele é o irmão de Jesus. E ele escreveu essa carta em meados dos anos 40 depois de Cristo. Não temos uma precisão exata, mas ele estava preocupado com a perseguição que a igreja estava sofrendo, e aí aconteciam algumas coisas assim, tipo, as pessoas já estavam, vamos dizer assim, relaxando, desacreditando devido à perseguição, devido a tudo aquilo. É por isso que Paulo vem depois e reforçando tudo por onde ele passou. O grande missionário, por onde ele foi implantando igrejas e fortalecendo, e depois, né, em todas as dificuldades de receber tudo aquilo, o feedback, ele enviava, como enviou Timóteo e outros que o assessoravam. Mas nesse tema principal da carta de Tiago tem algo que me chama muita atenção. Ele diz assim, no contexto todo dos capítulos da carta, ela é recorrente no seguinte sentido:
sejamos praticantes e não só ouvintes. Meus irmãos, isso bateu assim, eu disse, tem muito sentido e é muito importante isso na vida de um cristão. Porque nós podemos ouvir, nós podemos aprender, nós podemos ser um pós-graduação em teologia, um doutor, mas nós, se não praticarmos, vai ficar muito teórico, vai ficar os ensinamentos, mas e a sua ação? Então, se você pede para orar, conta com oração, ore. A pessoa mais indicada naquele momento de pedir e reverenciar sobre o seu pedido é você mesmo. Embora, quando um grupo se une, um ministério de intercessão se une, nós oramos aqui sextas-feiras, quinzenalmente, por pedidos de oração, e nós lemos os pedidos, invocamos o Espírito Santo, e tem sido uma bênção. Dia de sexta-feira aqui a gente está sempre avisando e publicando. Então, é fundamental que você seja o primeiro a se revestir do Espírito Santo e orar com fé pelo pedido que você está fazendo ou pelaquela causa. E naquela época, né, Tiago estava justamente fortalecendo os irmãos, porque eles estavam oscilando muito entre Deus e o mundo. Eram muito perseguidos. A perseguição da igreja começou logo após a morte de Jesus, né? Pós Pentecostes já começou uma perseguição enorme, mas eles estavam fortalecidos, eles estavam revestidos. Em Atos fala maravilhas sobre isso, do crescimento e da introdução da igreja primitiva. Então, eu vejo que o que se viu naquela época, que Tiago alertou através da sua carta, de não sejam só ouvintes, mas também praticantes, e devido à perseguição, reforçar através da fé, através do pedido, através de levar aos irmãos todos os aconselhamentos possíveis. Hoje nós também temos de tirar proveito desta carta no sentido, se você se sente perseguido de alguma maneira, e eu acredito, e eu não quero entrar no mérito dessa questão sobre perseguição, mas nós cristãos muitas vezes somos tolhidos de processar a nossa fé, não daquela maneira que existe em outros países, que você não pode nem, a Bíblia vai de página em página, coladinho, reuniões secretas. Não, nós temos liberdade para proclamar, orar, ouvir e falar. Mas de uma certa forma existe algumas coisas a nível de imposição que você às vezes fica meio que sobre uma vigia assim, de não poder falar certas coisas, para não ter um entendimento que você está ofendendo órgãos que poderiam e podem, né, estar, por exemplo, a palavra é muito clara sobre relacionamento de homem e mulher, a palavra é muito clara em relação à família, a palavra é muito clara sobre o amor de Deus, que o projeto dele principal é a família. Sem isso não tinha continuidade. Mas se você às vezes começa a se posicionar, e temos de nos posicionar, você é tido, aí daqui a pouco vem uma restrição, vem um corte, muito cuidado com a internet, com rede social, porque senão daqui a pouco vão distorcer a mensagem a qual você está proferindo. Então, não deixa de ser um tipo de perseguição. Nos versículos lidos, nos versículos 17 e 18, ele diz assim, como o diácono Michael leu: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Esse momento de Elias, olha o que é que ele diz aqui, ó. Elias era como eu e você.
Agora, qual era o diferencial que ele fala aqui nesse termo? Orou com fervor, orou com fé. Elias tinha a convicção que servia a um Deus que ele não ia lhe abandonar nos seus propósitos. E Elias desafiou. Essa história é maravilhosa, né? Ela tá, a gente, para não se a gente começar a falar desse capítulo, a gente vai para Acabe, vai para a história toda de Elias, mas está em 1 Reis, nos capítulos 17 e 18, são maravilhosos os textos que estão ali, porque Elias ora e diz assim, ó, o Deus que eu sirvo vai suspender a chuva e as plantações, e vai ser tudo complicado durante 3, não foi 3 dias não, gente, previsão do tempo, 3 dias aí chove, é errada, né, a previsão da gente é errada, né? Quando diz que vai chover, pode ficar tranquilo que provavelmente não vai chover não. Geralmente, agora até que melhoraram um pouquinho, mas tinha um tempo que era fatal. E Elias disse 3 anos e meio. Meu irmão, é fé e convicção de que aquele Deus é o Deus. E quando disse vai chover, choveu. Só para encerrar uma ilustração de Elias, quando desafiou os profetas, Baal, disse, molha a lenha, ainda vou dar essa chance a vocês, molha. E o fogo veio, consumiu tudo. E aí, meu irmão, Acabe saiu chorando lá para Jezabel. Depois a gente fala sobre isso. Meus irmãos, então, veja que Elias era um ser humano, era um homem como nós, com uma diferença, além de profeta, e nós, hoje não somos, né, quem falava com Deus eram os profetas, hoje temos esse livre acesso, então podemos dizer, se era um prestígio, né, do profeta ter esse acesso a Deus e depois falar com o povo, hoje a gente já está fazendo uma função que o profeta fazia, né, naquele tempo. Mas assim, quando ele diz que Elias é um homem igual a nós e que a oração de Elias teve poder, e a minha e a sua também pode ter, eu saí vendo algumas coisas assim na Bíblia, tem inúmeras, né? Você passa a noite aqui falando sobre, mas assim, alguns textos que a gente não vai ler, mas que foram pessoas que você vai logo reconhecer quem são, que teve momentos importantes de oração. Temos homens e mulheres na Bíblia que oraram por causas difíceis, grandes, talvez até impossíveis para eles, mas Deus deu essa vitória, né? Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, Abraão intercede por Ló. Ló estava em Sodoma e Gomorra. E esse diálogo é tão interessante de Abraão com Deus, né, que ele diz, Senhor, quando o Senhor também incinerar e acabar com Sodoma e Gomorra, os justos também vão pagar por aquilo que não estão cometendo, né? A maioria chamou a atenção de Deus do jeito que estava Sodoma e Gomorra. Está muito diferente hoje não. Mas assim, e aí ele diz, Abraão começa a negociar com Deus, assim, se tiver 50, ele disse, se tiver 50 eu não extermino, 40, chega em 10, para finalizar a história, sai Ló, a mulher e as 2 filhas. Nem o genro de Ló foram nessa história. Então, Deus, né, sempre coberto de razão, tinha dito, não tem justos lá, vamos exterminar aquele povo. Mas, em atendimento à fé de Abraão, ao homem que Deus disse, esse é um homem de fé, quando tem aquele episódio do filho de Abraão, Isaque, ele, em consideração, vamos dizer assim, a Abraão, ele tira Ló daquela história. Em Êxodo 32, Moisés intercede pelo povo de Israel. Deus ficou furioso com a história, né? Meu irmão, numa ausência, aí os caras e o irmão dele estava envolvido na história, né?
o bezerro de ouro, idolatrando outros deuses. E aí Moisés intercede ao ponto de dizer, porque ele queria só tirar Moisés e dizer, vou fazer um novo povo através da tua descendência. Aí Moisés, eu estou no livro, mas Senhor, dá uma chance. E aí orou pelo povo de Israel, alguns pelo ato que cometeram pagaram, o pecado ele traz consequência, não é porque você pediu perdão e orou que você está livre das consequências que aquilo pode acontecer na sua vida, mas foi assim. Em Isaías 38, o rei Ezequias pede uma prorrogação de sua vida. É outro trecho maravilhoso de ler. Ezequias clama, olha para a parede, porque Isaías vai lá e diz, arruma a tua casa, porque aí vai chegar o teu dia. E aí Ezequias vai, e ele chama bem a atenção que virou para a parede, assim, imagina a situação de Ezequias. E ele ora, diz, Senhor, eu tenho... Aí confessa que tem sido um homem justo, e pede a Deus. Aí Isaías já tem saído, aí Deus diz, volta, e diz a ele, que eu ouvi as orações dele. Olha, meu irmão, do mesmo jeito que Deus ouviu as orações do rei Ezequias, Ele ouve a minha e a sua. Ele ouve a minha e a sua. Obviamente que a gente tem de estar num processo de justificação, de purificação. Não pense assim, não, eu só vai chegar aos céus se eu tiver sem pecado. Não, a gente é pecador por natureza, não tem jeito. Mas a gente tem um arrependimento, tem a situação, sabe o que é o certo, o que é errado, procura viver uma vida reta com Deus, e aí chega aos tronos dos céus a nossa oração. E aí é nessa ida que tem o poder da oração, né? O poder da transformação, o poder que é o elo entre nós e Deus, do atendimento, do pedido, da bênção. Outro fato também que chama a atenção, e aí foi com a mulher em 1 Samuel 1, quando Ana, né, tem aquela história de Ana também que é muito pertinente. Agora veja quantas situações eu citei aqui, e veja essa de Ana. Ana está orando, pedindo a Deus, que ela era estéril, para poder ela ter um filho. E nessa oração, ela ainda diz assim ao Senhor, a Deus, que esse filho será consagrado para ele. Após, e a gente entende depois que é depois do desmame de Samuel, é o primeiro profeta que vai surgir, Samuel, filho de Ana, porque Deus ouviu as orações de Ana. Mas veja como Ana tinha tudo para desistir, porque o sacerdote ali chama ela de alcoolizada, de bêbada, que ela está balbuciando, a oração dela está num tom baixo, e ele já usa de uma situação, e ela podia dali ter se retirado e se achar injustiçada, mas ela diz, não, Senhor, eu estou orando ao meu Deus. E aí o sacerdote ali diz, as tuas orações chegarão e serão atendidas. Um ano depois, Ana está tendo Samuel. E depois, não foi só Samuel que ela... Porque dá a impressão que é uma barganha, né? Se o Senhor me der, eu dou ele para o Senhor, para ser o seu servo. Ana teve mais filhos. Então, o poder da oração, Deus dá muito mais do que a gente merece. Você pede uma coisa, vem muitas vezes muito mais do que você pediu. E por fim, em Atos 12, essa é fantástica também. Pedro está preso, aí a gente pode se reportar tranquilo assim, a gente pode vivenciar esse momento que Pedro viveu lá, a gente vivenciar aqui. Um grupo de oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, estava orando, intercedendo
por Pedro na prisão. E Pedro é liberto, que só aquele que crê vai entender. Porque abre-se as correntes, abre-se as amarras, fica todo mundo, e ele passa, o portão se abre da prisão, ele sai. Milagre. Meu irmão, se você não crê em milagre, tem alguma coisa errada. Se a gente for colocar em dúvida as coisas que a gente lê na palavra de Deus, acredite, pode acreditar, é de Deus. E se é de Deus, é verdade. E se é verdade, vai se cumprir, não tem outra maneira. Não, mas um peixe, estava 3 dias na barriga de um peixe. Esquece isso, pode viver até 1 ano. Se Deus quiser, vive 1 ano na barriga do peixe, depois sai. Jonas orou, viu, no ventre do peixe. É bom lembrar também isso. Mas enfim, um grupo de oração ora, intercede e aquilo acontece. Meu irmão, você se sente tão bem quando vem a bênção de uma resposta de oração. E a gente tem de ter muito cuidado quando orarmos, se aquilo qual oramos, o propósito daquela oração. E eu vou ser bem específico assim, se orarmos por uma cirurgia, ou por uma saúde, ou por uma enfermidade de alguém, e a cura não vier, não cobre de Deus, nem condene Deus, nem põe a conta em Deus, porque Ele é o Deus do dom da vida e o dom da retirada. Quando Ele retira, se você estiver em Cristo e crer, você vai para onde? Não morreu não, você viveu, porque Jesus venceu a morte. Você vai para a vida eterna, meu. É porque humanamente falando, não dá para você dizer assim, eu quero morrer. Não, alegre. Não. No funeral é um lugar de reflexão. Mas a gente faz reflexões profundas muitas vezes no funeral. Então, o que eu quero dizer a você é que não cobre, nem condene, nem jogue na conta de Deus, porque se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Não é porque não aconteceu, aí a gente tem de respeitar os mistérios, a vontade do Pai e tudo aquilo, porque uma coisa é certa, nós não gostamos de falar sobre esse tema morte, mas se eu não me engano, até acabar o nosso discipulado tem uma lição sobre morte. A última lição fala da morte. Então, a oração tem poder, mas assim, não é porque aquela cura não aconteceu ou aquela bênção não veio que Deus é mau, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não ponha isso na conta de Deus não, que você está tremendamente equivocado. Tremendamente equivocado. E para, vamos dizer assim, ter a prova final de tudo em relação àquilo que eu estou falando sobre oração. Jesus era um homem de oração. Que é maior ensinamento do que isso? Olha, eu estava observando assim, sem ir muito a fundo nos evangelhos. Tem 20 tranquilo você encontra fácil nos 4 evangelhos. Em Lucas então tem mais de 11. João tem uns 8 e às vezes, como o relato dos 3 primeiros evangelhos são similares, aquela oração que Jesus fez também está reportada no outro evangelho, mas fala muito de Jesus. Jesus se retirou e foi orar. Jesus era tão, e ele nos ensina através aí no caso das atitudes, mas ele ensinou através das atitudes, nos ensinou a orar e nos encorajou a orar. Em Mateus 7, versículos 7 e 8, ele diz assim: peçam-lhes, será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate a porta, será aberta. Olha, quer encorajamento melhor do que esse? De você dizer assim, ó, se tu pedir, vai receber. É desse jeito aqui. Aí, não vamos confundir o entendimento. Tem um pré-requisito
para dizer assim: ah, mas eu orei e não aconteceu. Examine-se a você mesmo. Como é que está a sua vida cristã? Sua vida de oração, sua vida de palavra, sua vida de busca ao Senhor, a sua entrega. Então, você tem de ponderar, porque ele fala, foi o que ele falou no texto da letra C, a oração de um justo. E o que é um justo? É aquele que está em obediência, que está buscando. Então não é simplesmente assim: ah, eu orei, Deus não. Outra coisa, oração não tem de ter resposta imediata, não. Oração não é online, não. Pode ser oração que você faz e ela ser respondida ao longo do tempo. Pode ser até que você não esteja aqui na terra para contemplar, mas ela vai ser respondida. Se Deus prometeu e você está seguindo os caminhos ao qual Ele está dizendo para você seguir, pode ter certeza que vai acontecer. Eu creio. E não precisa eu estar sendo testemunha ocular ou ter em vida disso, não. Talvez se Ele me der a alegria de me revelar e eu estiver no céu, que eu espero que eu esteja, eu estou buscando isso. Eu creio que eu vou. Se eu estiver lá e ele disser: ó, Pastor Berna, Senhor, se aquele pedido que você orava tanto com sua esposa foi atendido, está lá, estão buscando. Você orava tanto por isso, mas talvez você na terra pensasse que nunca ia acontecer. E eu não penso, eu sinceramente, meus irmãos, eu creio que quando você ora, buscando através do reino espiritual algo para o bem de você, da sua família, do seu próximo, do seu irmão, a palavra de Deus em algum momento está dizendo aqui, vai acontecer. Agora não cobre nem determine o tempo, porque isso não lhe cabe, não nos cabe. Enfim, e Jesus orava, Jesus encorajava e Jesus ensinou. Os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar e tal, estão meio perdidos nessa história e tal e coisa. Ele disse: ó, ora assim. Está lá em Lucas 11, de 2 a 4, que a gente faz. E faz de uma maneira tão bonita aqui na igreja. Eu gosto da liturgia da episcopal, quando a gente entona o Pai Nosso em canção, depois ora como Jesus nos ensinou e depois termina todos de mão dada numa comunhão. É tão lindo, é tão satisfatório. Eu não sei se isso você percebe, mas é um momento maravilhoso, justamente quando estamos celebrando a Santa Eucaristia. É muito bonito e é muito íntimo dos irmãos, é comunhão pura. Então, Jesus nos ensinou, Jesus orou bastante, muito, e Jesus nos encorajou a orar. Para encerrar, meus irmãos, para encerrar, eu quero dizer a vocês o seguinte: esse assunto ele abre um leque de tanta coisa que a gente podia falar aqui. Se você quiser falar sobre só avivamento, já dá um sermão. Os grandes avivamentos da história aconteceram, alguns na Inglaterra, no Reino Unido, e eles foram precedidos. Tudo se iniciou num avivamento, com oração. E não pense você que era um estádio cheio ou uma igreja cheia, não. Era um pequeno grupo que foi formando, acrescentando, aumentando. E aí, meu amigo, esse combustível, quando vai aquecendo, e um chama o outro e tal, daqui a pouco teve John Wesley, Jonatas Edwards, que foram uns grandes oradores de movimentos de avivamento. Eles chegaram a encher estádios. Era ininterrupto. Tem tanta coisa bonita sobre oração, das pessoas perguntarem por que é
tão viva essa igreja, ou isso ou aquilo. O cara desce assim, mostra numa determinada área da igreja, diz: ó, 24 horas aí, revezamento de oração. Na catedral tem até não sei se está em uso, um relógio de oração. Tá mais não, né? Mas teve um tempo que teve 24 horas os membros, os irmãos orando. Mas assim, os grandes avivamentos na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, e como eu disse, para grandes avivamentos, tudo não começa com multidões, não. Começa com pequenos grupos. Começou com um pequeno grupo ali na Galileia, daqui a pouco está 6, 8, 10, daqui a pouco a igreja está com um número grande, daqui a pouco no grupo, e a gente sai itinerante por aí, e avivando, orando, e os movimentos vão crescendo, e Deus vai se alegrando com o nosso coração, porque nós estamos buscando. Então, eu quero concluir essa palavra com uma frase que eu vi. Esse filme vai entrar em cartaz, mas eu achei tão interessante, tão pertinente e tão, vamos dizer assim, viva no dia de hoje. Até mesmo o texto, a maneira como ela foi dita. Foi uma senhora de oração, está num grupo assim, aí ela fala assim, tem alguns que estão um pouco incrédulos sobre a oração, e outros recorrentes, tipo assim, vamos orar e tal, e coisa, como se não estivesse dando continuidade à oração. Aí ela fala assim, a senhorinha: oração não é estepe, que só se recorre a ele quando se precisa. Oração é volante, temos que nos segurar nele, e assim ele nos guiará na direção certa. É verdade. Muitas vezes a gente recorre à oração como estepe. Furou o pneu e tal, tem de trocar, e aí, ou então eu não estou orando. Aí tem uma causa, um propósito, ou uma coisa que eu quero conquistar, ou isso, aí eu me dedico à oração. E muitas vezes, gente, é tão triste dizer isso, mas a bênção veio e depois a gente esquece o Deus da bênção. Eu peço a Deus que Ele nunca me deixe esquecer das coisas que já foram. Até a minha mudança de vida mesmo é uma gratidão eterna que eu tenho que ter, as pessoas que participaram disso, a família. Não podemos esquecer esses momentos, porque o Deus da bênção, Ele é muito mais importante do que a gente dá muito valor à bênção. A gente tem que dar valor ao dono da bênção. Então essa frase marcou, eu achei bem interessante assim, copiei e disse: eu vou falar para meus irmãos lá. E quando começamos a buscar a oração diariamente, ela torna-se uma necessidade em nossas vidas. É verdade. Você começa, não precisa querendo ser o orador, não. Pede direcionamento a Deus antes de mais nada, e Ele vai te introduzindo no campo da oração. Não tem hora, não tem dia, mas tem momentos que você tem mais sensibilidade, melhor aproveitamento. Ao acordar, por exemplo, para mim é o melhor momento. Então ela vira uma necessidade na sua vida. Nós temos um grupo de oração lá na Catedral do Calvário, de homens, que nasceu assim de um desafio. E é aos sábados, 5 da manhã, para poder não ter dizer, não, eu tenho um compromisso. Não, 5 da manhã você não tem compromisso, não. Você pode ir, a não ser que você esteja viajando aí, você já está no seu compromisso. Mas assim, temos esse momento de oração lá, e vale a pena. Como vale a pena. Os homens se reúnem, clamam, choram, oram, se derramam. Eu fico muito feliz, assim. Não é fácil, você às vezes vence o desafio do sono, do cansaço da noite anterior, mas é tão gratificante. Quem foi, sabe.
do que eu estou falando. E enfim, meus irmãos, a oração de uma pessoa obediente a Deus, ou seja, a oração de um justo, que era inclusive como Tiago era chamado, Tiago o justo, que escreveu essa carta, e a gente botou esses versículos como base. Essa oração de uma pessoa obediente a Deus, a oração de um justo, ela torna-se uma oração cheia de poder. Creia nisso. Você, em obediência, seguindo os caminhos do Senhor, você, quando ora, a sua oração, pode ter certeza que chegará como incenso suave ao nosso Deus nos altos céus. Vamos orar por isso? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque, como é importante nós estarmos nessa comunicação contigo, Senhor. Essa oração, esse momento de intimidade, de falar, de ouvir, de estar ali naquele momento, de clamar, de chorar, de agradecer, de pedir. Mas é muito, muito bom. E eu peço, Pai, que Tu cada vez mais me dê entendimento, um despertar em mim e nos meus irmãos, para que a gente viva momentos de oração. Invista nesse tripé da Tua santa igreja, que é a oração, a comunhão e a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos vivenciado momentos felizes, alegres, de respostas Tua. Então, Senhor, obrigado por tão grande bênção que Tu tem derramado na minha vida, na vida da minha família, nos meus irmãos, na nossa paróquia e na nossa comunidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Te agradecemos. Amém.